Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu ia perguntar se a porta aberta vai atrapalhar tu aí ou não. A captação é... Tem que respeitar. Né? A Isabela, dá pra ouvir. A Isabela, você. Então vamos lá. Né? Hoje vamos falar aqui sobre os primeiros séculos da igreja e abordar um pouco sobre a perseguição dos cristãos e todo o Império Romano, como foi essa vida lá, esse momento da história. E nós eu vou iniciar aqui com uma passagem da Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. A expressão de Paulo, na plenitude dos tempos, já mostra que Deus preparou o tempo. Foi no momento pleno em que ele trouxe Cristo. Para esse momento ser pleno, precisou que algumas coisas estivessem acontecendo naquele momento, né? E a gente vai tentar entender mais ou menos como estava aquela situação na chegada do Cristo aqui na Terra. 300 anos antes de Cristo, Alexandre Magno, ele consegue montar um império ali e traz para esse império a cultura grega e une ela, aceitando também as vivências religiosas daquele povo, as vivências pagãs, melhor falando. E nessa abertura que eles concedem, que Alexandre Magno concede àquele povo, ele já dá uma brecha, 300 anos antes de Cristo, para uma liberdade que os cristãos teriam de poder viver a sua fé. De uma certa forma, a chegada de Alexandre Magno, 300 anos antes de Cristo, nós já vemos uma providência divina para uma preparação para o povo daquilo que estava por vir. Porque depois de Alexandre Magno, depois dessa cultura grega que chega até a região, vem o Império Romano. Com o Império Romano, eles chegam para trazer uma paz romana. Essa paz romana, ela chega, hoje em dia, se fosse anunciada, né, explicada ela, não seria muito bem-vinda, porque seria meio que uma tirania, mas para a situação da época, onde viviam-se em conflitos constantes, todas as regiões, cada uma querendo conquistar um espaço maior, ter uma autoridade maior, quando o Império Romano chega, ele se torna um único imperador, obviamente, para dominar todo aquele território. E aí, com essa chegada do Império Romano, ele também tem vários aspectos que trazem um benefício para a religião cristã. Os benefícios das obras, mais de 100 mil quilômetros de estradas construídas, que no futuro iriam facilitar muito a evangelização de São Paulo, de São Pedro. Toda a questão militar que eles trazem para trazer essa paz, colocando legiões em várias partes das regiões para que pudessem ter a vivência ali da ordem, né, seguindo a obediência ao Império Romano. E tudo isso cooperando para a vinda do Cristo. Cristo ele vai vir em uma situação onde é o primeiro imperador que está sendo colocado ali. O Império Romano ela vem com 3 fases, digamos assim: a fase dos reis, a fase da república e a fase do imperador, do império. E quando está nessa fase da república, há ali uma brecha para que Júlio César ele assuma esse poder, ele dá o golpe, né? Porque esse império republicano, ele, enquanto tinha momentos tranquilos, né, apaziguados, continuava-se como o Senado tomando conta. Mas quando se chegava em momentos complicados, eles elegiam uma pessoa para que ela tomasse as decisões mais rápidas, não precisasse passar por todas aquelas famílias que eram responsáveis por manter a ordem no local. Então, nessa de eleger uma pessoa para tomar conta em momentos mais conflituosos, Júlio César é eleito como esse que vai tomar conta, e ele aplica o golpe, e nesse golpe ele se torna aquele que vai imperar, né? O seu sobrinho, que aí é o Augusto, ele vê no tio essa inspiração e diz que quer continuar esse legado dele de império. Então, Júlio César, ele dá essa porta, essa abertura
Augusto toma e realmente inicia esse processo do Império Romano. Augusto, ele toma para si o nome de César, de Júlio César, do seu tio César, e ele também recebe, então, o nome de... Eita, perdão, acho que eu errei o nome dele. Otaviano, isso. Augusto é só o nome que ele vai receber depois. Deixa eu recapitular aqui. Então, Otaviano é o sobrinho de Júlio César, né? Ele enxerga em Júlio César essa porta aberta para o Império Romano, e Otaviano, ele enxergando em Júlio César essa porta aberta, ele toma para si o nome de César. Aí vem esse nome que vai ser perpetuado, né, pelos outros impérios, e ele recebe o nome de Augusto. Aí sim, Augusto, que quer dizer um honrado. Então, ele recebe esse nome, Augusto, e traz o nome do seu tio, de Júlio César, ficando o César Augusto. Então, a partir daí, todos eles vão ter ter essa nomenclatura de César e Augusto. Futuramente a gente vai chegar lá também, onde vão se dividir, né? Então terá como se fosse o imperador e o vice-imperador. O imperador como Augusto e o vice-imperador como César. Bem, diante dessa paz romana que se traz através desse império que é colocado, muitas incertezas se chegam, porque as pessoas tinham a convivência de conflitos constantes, e diante do Império Romano que chega para trazer a paz, também colocando um domínio sobre a terra, eles começam a perceber que nesse Otaviano que assume, né, como posto de Augusto César, ele tem um aspecto de autoridade muito forte, mas que traz os benefícios, né? Traz os benefícios de ter um direito para aquele povo, de ter uma abertura para que aquele povo não mais vivesse somente no oprimido, né? Na repressão, mas também tivesse as suas oportunidades de defesa, que a gente também vai ver lá no Atos dos Apóstolos já uma resposta dessa defesa, em Atos dos Apóstolos capítulo 25, onde um dos judeus, quando vai defender, né, está sentindo um julgamento de Paulo, de Pedro, e ele responde, dizendo: respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores, e antes de lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Ou seja, mesmo com essa autoridade que ele chega, com o Império Romano tendo ali o punho firme, ele também traz os benefícios para aquele povo, que vai também gerar em Cristo aquela vivência de um império, mas que também dá a liberdade, uma certa liberdade religiosa, vindo também por esse aspecto de aceitação da vida pagã, aceitação da vida judaica, aceitação futura da vida cristã, mas com as suas restrições, digamos assim. Então começam as perseguições dos cristãos, propriamente dito. As perseguições dos cristãos, elas começam literalmente com os judeus, né? Os judeus começam essas perseguições porque, para os judeus, os cristãos eram os traidores, eram aqueles que estavam seguindo algo totalmente inaceitável, porque não tinham a confirmação plena daquilo que eles acreditavam. Como a gente sabe, os judeus, eles tinham uma expectativa para o Messias, e eles acreditavam que ainda não tinha se cumprido. Naquela vivência junto com os cristãos, eles começam a acusá-los e a persegui-los com o incômodo de que eles estejam levando a sua fé, levando a fé judaica para o nível que eles ainda não acreditavam que estava pronto para se alcançar, que era a fé de que o Messias veio, o Messias chegou. Então, nesse aspecto, nessa situação toda de Império Romano, de um momento onde Cristo, ele após sua morte, ganha muitos seguidores, mas que os judeus não aceitam esses seguidores, que são perseguidos, que são buscados, que se ganha mais força ainda nessa perseguição com os imperadores. Até então, eram somente os judeus, ou seja, o povo não aceitava. É como a gente enxerga também lá na história do próprio Cristo, né? Você vê que começa com as lideranças religiosas, mas o povo também é uma força muito grande para buscar aquilo ali. Tanto o povo como as lideranças religiosas precisam confrontar os líderes mesmo, os imperadores, para reafirmar de que aquele rapaz, que nosso Senhor Jesus Cristo, no caso, seria um condenável. Então, existe todo esse esforço do povo para convencer o imperador, convencer todos aqueles que estavam no poder de que aquele homem precisava ser condenado. Esse é o início da perseguição.
continua-se assim, o povo judeu perseguindo os cristãos. Futuramente é que vai acontecer a perseguição propriamente dita do imperador para diretamente com os cristãos. E isso começa com Nero. O imperador Nero, ele no ano de 64 depois de Cristo, acontece um incêndio em Roma que queima praticamente 10 de 14 partes de Roma. Nesse incêndio, existem historiadores que falam que Nero é realmente o culpado e existem historiadores que dizem que não foi a culpa dele. Mas, de qualquer forma, o povo começa a botar a culpa em Nero. Eles começam a culpar Nero, dizendo que ele foi o causador daquele incêndio, porque acreditava-se que ele queria fazer uma reforma, mas também porque Nero, literalmente, não era muito bom da cabeça. E nessa situação do incêndio, em que Nero causa ou não, por todo o espaço ali, ele começa a tomar esse incêndio e colocar como bode expiatório os cristãos. Aí começa a perseguição partindo do imperador. Nero aponta os cristãos como os culpados daquele incêndio. O povo escuta Nero e começa a persegui-los. Nessa perseguição se desdobram outros fatores. O povo começa a acusar os cristãos de carnívoros, por exemplo, porque eles dizem que consomem o corpo do Filho de Deus. Então eles começam a acusar os cristãos de que eles estão assassinando crianças para se alimentar delas. Esse está todo um aspecto também por exemplo, de que tem relações entre pessoas da mesma família, porque uns chamavam uns aos outros de irmãos, e eles se amavam entre si, os irmãos se amavam entre si. Então começa também tanto a perseguição em si pela influência de Nero, como o próprio povo vai escutando o convívio dos cristãos e vão alimentando em si mesmo aquele aspecto de que eles têm algo que é para ser perseguido. Eles têm aspectos que nos alimentam a persegui-los cada vez mais. Posteriormente, temos o imperador Séptimo Severo. Até esse ponto, só havia ocorrido essa perseguição pela causa do incêndio, por Nero, e por esses aspectos mal compreendidos, mal interpretados e mentirosos por parte daqueles que não acreditavam e não seguiam a fé. Nesse ponto do imperador Séptimo Severo, há uma mudança. Qual é a mudança? Lá em Alexandre Magno, começa-se uma cultura de que o imperador ele também é divino. Essa cultura ela não se firma com tanta força assim, mas aqui, nesse imperador, começa-se a renovar. Em Séptimo começa a renovar essa força de que o imperador é um Deus. Nessa prepotência de que o imperador é um Deus, começam-se então a exigir de que o povo tenha um culto ao imperador. Passa a ser uma exigência. Antes o que era apenas digamos assim, uma questão política, onde você tivesse uma reverência para com o imperador, agora passa-se a ter uma exigência de que você tenha cultos, faça sacrifícios para aquele imperador. E aí, dentro da vivência desse Severo, ele começa a colocar até uma espécie de atestado, para que o povo realmente cumprisse com aquilo que ele falasse. Qual é o povo que não vai cumprir com aquilo? Os cristãos. Os cristãos começam a, obviamente, não querer executar isso. Como eles não executam, o povo assume de que os cristãos estão prejudicando o povo, estão prejudicando a si mesmo porque eles não estão executando o que é para ser executado. Não estão fazendo os sacrifícios, não estão prestando o culto devido, então estão prejudicando a gente. O mal está vindo sobre nós por conta desses cristãos que não estão sendo obedientes ao imperador. E aí fortalece mais ainda a perseguição. Essa perseguição é a que dá continuidade e perdura durante cerca de 3 séculos. Chegando no século, lá em 250 depois de Cristo, nós temos um novo imperador, Décio. Décio ele é comparado com Nero, pela sua maldade, pela sua imposição daquela busca, daquela perseguição contra os próprios cristãos. Mas ele ainda não é o pior, digamos assim, Nessa fase de Décio, nós temos ali Orígenes de Alexandria, que ele diz uma frase que fica marcada na história da igreja, onde ele diz que diante de uma tentação, o cristão ou sai Marte ou idólatra. A partir daí, os cristãos eles começam a fermentar em si a fé de uma união, onde eles percebem que a perseguição não é uma coisa pontual, mas é algo que está, de certa forma, generalizada, e eles percebem que
todos aqueles que estão sofrendo por algo que vai alimentar outros. Aquela velha história que a gente escuta de que o sangue dos mártires servirão para sementear, vão fazer florir novos e mais novos cristãos. Então, nessa fase de Décio, ele passa de 250 depois de Cristo a 300 depois de Cristo, e aí vem, né, o imperador Diocleciano. Em Diocleciano, nós temos então a perseguição mais árdua. É a última, é a mais difícil, é a mais sangrenta, é a última, digamos assim, para esse período, né? Antes de ter a aceitação da fé cristã, a permissão primeiro, para depois a aceitação dele. Diocleciano, ele se coloca numa situação um pouco complicada, porque está começando a ter invasões dos bárbaros, tem conflitos internos, então ele está num momento ali, o tempo não é muito adequado para um imperador sozinho tomar conta de toda aquela região. Então ele faz a divisão. Ele divide o Império Romano em duas partes, né, o Ocidente e o Oriente, e ele decide estabelecer sua sede em Nicomédia, governando o Oriente, e Maximiano em Milão, governando o Ocidente. Eles decidem aí sim, né, como eu tinha falado lá no início, dividir ainda essa autoridade. A autoridade agora deixa de ser somente do imperador, passa a ter um vice-imperador ali, o César. E esse César fica como aquele que vai ficar à disposição desse Augusto, né, que vai ser o imperador mesmo, mas que também tem uma autoridade muito forte, em forma de aconselhamento, em forma de... porque nós veremos que o César da história, ele vai ser, nos dois aspectos, tanto na perseguição como naquele que vai conceder a permissão, os dois são os que têm a maior força para executar isso. Então começam como um vice ali, né, digamos assim, mas eles que terminam tendo a força de persuadir o Augusto, de persuadir o imperador. Nessa divisão, o César de Diocleciano é Galeno, né, Galério Maximiano, que é chamado de Galeno, e é esse Galeno que inicia as piores perseguições aos cristãos. Constâncio, do outro lado, é o César de Maximiano. Constâncio, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser o pai daquele que vai dar a permissão primeiro, que é Constantino. Né? Nessa liderança de Constâncio, de Diocleciano e de Galeno, de Maximiano, eles começam então já uma divisão. Porque, de um lado, temos ali Maximiano e Constâncio, que tem uma simpatia, digamos assim, pelos cristãos. Eles não têm aquela perseguição árdua quanto se tinha antes, eles já são mais permissivos. Quanto do outro lado, né, nós temos Diocleciano e Galeno, que tem uma perseguição mais árdua, mais tenebrosa. E nessa perseguição, Galeno e Diocleciano, eles começam a observar que tem uma questão supersticiosa, né? Não é que eles observam, mas eles começam a acreditar de que tudo que eles tinham de previsão, de capacidade de previsão, naquelas cerimônias assim, onde pegavam-se as vísceras dos animais para prever o futuro, e aí as pessoas não conseguiam prever o futuro porque diziam que tinham cristãos no meio dos soldados romanos. Diziam, não, olha, eu tenho um soldado no romano seu que é cristão, que se diz cristão, que faz o sinal da cruz. Isso está impedindo que nós tenhamos acesso àquela visão que nós tínhamos, àquela superstição que nós alcançávamos, nós não temos mais. Essa limitação que Diocleciano vive junto com Galeno ali, começa a fazer deles uns exigentes ainda mais fortes da restrição do cristianismo. Eles começam a restringir mais ainda, e uma busca mais severa, uma perseguição mais severa, e a morte mais severa ainda, a busca realmente pela morte dos cristãos. Que aí entra a história de São Sebastião, de São Jorge, né, que a história, a tradução conta que São Jorge é aquele que vai rasgar esse decreto de perseguição contra os cristãos, por isso que ele mata o dragão, digamos assim, né, porque ele mata esse dragão da perseguição. São Sebastião, porque ele é um dos soldados romanos que está convertido ao cristianismo, que está evangelizando, levando a mensagem do Cristo aos próprios soldados. Então ele é perseguido, é flechado, é colocado numa árvore, flechado. Ele se recupera dessas flechas, né? Aquela imagem que nós temos do São Sebastião flechado no madeiro não é o final da vida dele. Ele ainda
é recuperado daquilo, mas quando é recuperado volta a evangelizar, volta a levar Cristo para os soldados romanos, e aí sim ele é morto a fio de espada. E essa perseguição toda, deixa eu beber uma aguinha que eu já estou com a garganta no zero. Santo Inácio de Antioquia também. Isso. Essa é a fase que ele aparece, que surge para dar a... Porque também vai começar a surgir também a questão das heresias, né? Próximo ali vai começar a ter as questões das heresias, vai começar a ter essa busca, e Santo Inácio de Antioquia ele traz esses personagens, né, que vão surgindo, eles servem como um ponto de apoio para a disposição daqueles cristãos que não estão com a firmeza na fé daqueles que estão morrendo, né? Quando eu estava lendo sobre isso, eu via muito sobre essa questão de um aspecto de cristãos que enxergavam pessoas sendo assassinadas pela fé que eles seguiam. Eles tinham o desejo de aderir àquele martírio, né? Como a gente também tem santos assim que sentem sim o desejo do martírio, né? O desejo, a disposição do martírio, mas que começam até o próprio padre Paulo Ricardo, né, quando ele fala que se não tivesse aparecido o próprio Constantino a tempo, talvez realmente eles teriam conseguido exterminar os cristãos, né? Ele até dá um contraponto dizendo, não, a gente sabe que o sangue dos mártires ele realmente jorrou e gerou muitos outros cristãos, mas a perseguição foi tão árdua, tão forte, que realmente estavam sendo exterminados os cristãos, né? Poderia chegar ao ponto de ter o extermínio ali dos cristãos, mas, como a gente sabe, né, a igreja prevalece. Em tudo a perseguição acontece, mas a igreja prevalece. Então, posteriormente a Diocleciano, posteriormente a Galeno, e a todas essas situações, chega então o momento de Constantino. Constâncio, ele é sucedido por Constantino no Ocidente, e no Oriente, Licínio toma o poder no lugar de Diocleciano. Aí nós temos um impasse novamente. Por quê? Porque Constantino, ele não quer ser somente o César. E aí onde a gente chega naquele comparativo, né? Houve o César ali, Galeno, que era o que estimulava mais ainda a perseguição dos cristãos, que fazia com que Diocleciano odiasse mais e buscasse mais e perseguisse e matasse. Mas, de um outro lado, também nós temos um César ali, que vai ser o que vai dar essa permissão para a vivência do cristianismo, mas antes disso ele precisa lutar muito para poder alcançar, deixar de ser somente o César e ser o Augusto. Constantino ele fica como César e Magêncio é proclamado o Augusto em Roma. Então nós temos, vamos entender bem aqui, o César, Constantino, Magêncio, o Augusto, ambos estão responsáveis por uma parte só. Então, o que Constantino quer é, primeiro, conquistar esse espaço todo para ele. Ele começa de uma forma bem política, assim, ele aceita ser o César, mas ele sabe que ele não vai parar por ali. Ele começa a se desenvolver militarmente, digamos assim, ocupando mais espaço. E Magêncio começa a observar que está sendo... que está tendo essa, chamemos de revolução, né? um tipo de tomada de poder por parte de Constantino, e ele começa a ter esse medo de perder o seu espaço. Magêncio declara-se, então, o único soberano legítimo, o único descendente dos grandes imperadores, e aí motiva mais ainda Constantino a ir atrás dele para tentar empreender uma campanha para conseguir conquistar Roma. Ele, então, vai para Roma com 40 mil soldados, né? Passando, então, pelos Alpes, passando ali por toda a região de Roma, vai ocorrer, então, o conflito que a gente... um conflito que determina, então, Constantino como aquele que vai ter essa permissão. Ele só consegue essa permissão porque Magêncio, ele tem um sonho, ele busca, né, dentro das superstições ali, uma consulta. Nessa consulta, ele recebe a mensagem de que ele não deveria sair de Roma para defender o seu império, o seu império, eu ia dizer o seu reinado, mas ficaria errado, né? Mas para defender o seu império. Ele, contrário a isso, ele segue para fora de Roma para tentar disputar, para tentar conquistar, né, combater o Constantino e vencer e ter o controle sobre todas as terras. E aí, nós temos o trecho aqui que eu vou ler para vocês, de Daniel Hopes, sobre essa parte em específico, desse conflito que haverá entre Magêncio e Constantino.
ambos tentando ter o controle total. Diz o seguinte, Daniel Hopes, na página 407 do seu primeiro volume. Uma noite, diz Lactâncio, pouco antes da batalha, Constantino teve um êxtase, durante o qual recebeu de Cristo a ordem de colocar sobre o escudo das suas tropas um sinal formado pelas letras CH e R, é uma tradução aqui, ligadas. É este, com efeito, o monograma que se encontra nas moedas, inscrições constantinianas. Quanto a Eusébio, informado, segundo diz, pelo seu herói imperial, que no fim da vida lhe teria contado todos os pormenores do episódio, eis a sua versão. Momentos antes de entrar na luta contra Magêncio, Constantino apelou para o Deus dos cristãos e então, em pleno dia, viu no céu, para os lados do poente, uma cruz luminosa com estas palavras em grego: com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo apareceu-lhe e mostrou-lhe a cruz, convidando-o a mandar fazer uma insígnia que a representasse. Esta insígnia é o labarum, estandarte em forma de cruz, que a partir daí acompanhou os exércitos de Constantino. As tropas de Magêncio saem da cidade de Roma pela Ponte Miúva, que existe ainda hoje. Porém, as tropas de Constantino vinham com tanta determinação que assustaram os soldados de Magêncio. Magêncio ele tem aquela consulta, descobre que não é para sair de Roma. Se ele sair de Roma, ele vai morrer. Mesmo assim, ele, no ímpeto, né, de imperador, de querer ter o controle sobre tudo, ele coloca suas tropas para sair pela ponte. E nessa saída, eles tendo maior quantidade, maior poder, ao verem Constantino vindo com seus 40 mil homens, que é uma quantidade muito abaixo do que eles poderiam ter, e a determinação de Constantino é o que amedronta aqueles homens. Nesse amedrontar, eles começam a tentar recuar, a ponte é estreita, e nesse recuar eles acabam tombando os seus barcos e acaba por Magêncio caindo no rio, né, e ele é encontrado dias após só, com o seu corpo, é decapitado depois, posteriormente, e a partir dali, Constantino é aquele que assume, então, como imperador. Constantino assumido como imperador marca uma conversão de Constantino. Aí também entra em outro impasse entre os historiadores, onde alguns entram em muito conflito sobre essa questão de houve uma conversão, não houve uma conversão, mas mesmo que ele ainda carregasse muita superstição, muita politicagem, muitas questões que o imperador necessitava, querendo ou não, né? Alguém que é um líder, ele precisa saber a politicagem, saber tratar com os outros, mas ele carregava também assim, um lado muito pesado de superstições ainda. Mesmo assim, tem uma grande força nesse ato de Constantino para com os cristãos. E nessa força, nesse ato que ele tem, ele transmite para muitos, né, muitos historiadores, de que ali ele teria cedido a uma conversão, né? Ele vira um catecúmeno, como se diz, né, que ele só vai ser batizado perto da sua morte. Ele não tem, porque também na época os sacramentos eram muito restritos, né? As pessoas só concediam assim o sacramento da penitência, a confissão, ela tinha que ser uma coisa muito exclusiva. Então eles realmente postergavam, isso era o costume da época, eles postergavam o batismo para realmente próximo da morte realizar o batismo daquela pessoa, para ela não ter que gastar o sacramento da penitência, digamos assim, né? Então, embora muitos vejam nessa conversão uma grande desgraça, né, assim, por acharem que ele está corrompendo, porque é uma visão também dos nossos colegas protestantes, de que Constantino ele traz o pagão para o cristão, né? Ele traz o paganismo ali para o cristianismo, quando na verdade é ele quem dá a permissão, da abertura, ele abre a possibilidade da vivência do cristianismo. Vejam, a gente está falando de 64, Nero, a gente passou, e veio até 313 depois de Cristo, e todo esse percurso todinho, perseguições, mortes, né, buscas e repreensões contra os cristãos. Então, a partir do momento que Constantino ele dá essa permissão, nós enxergamos ali uma providência de Deus. É uma abertura que Deus concede, usa de Constantino, nas suas misérias, nas suas limitações, para a permissão de que os cristãos pudessem viver, finalmente, né, a sua fé. E então, chegamos em 313 depois de Cristo, e temos o Edito de Milão, o Edito de Milão. Constantino ele faz uma união com
Deixa eu só, para não falar o nome errado de novo. Pronto, Licínio. Constantino está dominando um lado, Licínio está do outro. Nesse domínio, Constantino ele tem uma certa perspicácia assim, para conduzir politicamente aquilo ali. Então ele oferece sua irmã como a esposa, né, do Licínio, e nessas reuniões eles escrevem cartas para todas as regiões, onde permite aos cristãos terem a sua vivência. Não somente aos cristãos, mas eles permitem meio que uma liberdade religiosa. E aí dá ênfase para que o cristão possa viver a sua fé. Pronto. Então, a partir daí, se concede então aos cristãos, a partir daí, essa vivência da fé mais tranquila, né? Mas ainda com essa permissão, nós temos, posteriormente, o Concílio de Nicéia, que vai acontecer em 324, e assim, os relatos são muito interessantes de bispos porque de 324 para antes de 313 é um pulo ali, né? Então, assim, os bispos que chegam em 324, eles chegam com marcas das perseguições que sofriam os cristãos, né? Então, aqueles que são recebidos no palácio com as honras, né, de bispos, de líderes de um cristianismo que havia sido perseguido há pouco tempo, ele marca essa transição, onde se dispõe de uma recepção que antes nunca existiu. Então, aqueles bispos que viveram escondidos agora eram exaltados, né, colocados em lugares de honra, eram recebidos em um palácio do próprio imperador, como eu posso dizer, eram acolhidos de uma forma que antes eram somente repelidos. Então, o receio, que eu citei Padre Paulo Ricardo, né, mas o receio que muitos tiveram naquelas perseguições anteriores, de que poderia o cristianismo ali acabar, se findar com as perseguições, se não fosse a chegada de Constantino, ela se transforma de uma maneira tão rápida e tão segura e firme, que até a própria igreja se espanta em contemplar isso. Os relatos do dia do Concílio de Nicéia, os relatos dele são de uma igreja maravilhada com a ação que Cristo é capaz de fazer para a igreja, né? O ato do cristianismo nessa história toda, né, desses 300 anos de perseguição, nesses primeiros séculos, terem essa busca massacrante contra os cristãos, de não permitindo a vivência deles e, posteriormente, dando a eles a autoridade para ditar como vão ser feitas as coisas, né? O Concílio de Nicéia, ele vai ensinar como deve ser vivida a fé, ele vai passar para os outros, aqueles que eram perseguidos, hoje ensinam aqueles que querem viver essa fé. Então, no Concílio de Nicéia, tem um marco muito forte para essa transformação da vida cristã, né? A gente vê um panorama onde aqueles que tinham uma vida amedrontada agora têm uma vida disposta para os outros. E aí, no Concílio de Nicéia, eu disse que não ia citar as heresias, para, se possível, depois a gente fazer só um de heresias, né? Posteriormente só das heresias dos primeiros séculos. Mas o Concílio de Nicéia, ele traz o primeiro credo, né? O primeiro credo justamente para combater uma heresia de Ário, que ele traz como Cristo divino, né? Ele vai trazer a resposta da igreja, né, para questões que estão sendo levantadas, de que Cristo tem a divindade também em si. E tem um bispo em específico, Osío, bispo de Córdoba. Esse bispo de Córdoba, ele, no final do Concílio de Nicéia, né, digamos assim, ao apagar das luzes ali, ele chega para Constantino e diz que tem uma palavra que pode ser muito bem utilizada com referência a essa dúvida quanto à divindade do Cristo, que essa palavra é consubstancial, né? Hoje ela é muito tranquila, mas naquele momento ali, ela é o momento em que essa palavra é colocada, né? Constantino, ele aceita colocar essa palavra no credo, meio que realmente quase que fora ali do concílio, e todos ficam satisfeitos com o concílio, voltam para as suas terras, mas ao chegar nas suas terras há um certo arrependimento, porque eles percebem que colocaram uma palavra que não estava nas Escrituras. Então há aquela repreensão de que nós podemos fazer isso, né? Nós temos essa autoridade para fazer isso, e aí
depois desse conflito, dentro desse conflito, vai surgir Santo Atanásio, né? Ele vai ser o homem que vai surgir justamente para dar o fim nisso, né? Ele vai defender com toda a sua capacidade intelectual, né? De defender essa questão contra essa heresia e sustentar esse consubstancial. E, posteriormente, Constantino, ele vai morrer, né, a morte de Constantino, e haverão mais situações delicadas, porque os seus filhos, eles vão herdar cada um uma parte, né, Constante fica no Ocidente e Constâncio no Oriente. Cada um pega uma das partes, e Constâncio se assume ariano. Então, um lado, vamos ter ali aqueles que vão lutar contra o arianismo, e do outro lado, aqueles que vão propagar isso. E aí é onde vão, novamente, né, uma nova batalha da igreja. Porque a gente fala desses primeiros séculos, dessas perseguições por serem cristãos. E agora vão se iniciar as perseguições de como viver o cristianismo. E aí é que vão vir as heresias, vão vir as perseguições, vão vir as lutas propriamente ditas. E assim como nos primeiros séculos, ali no início, surgiram santos para combater isso, Santo Atanásio é aquele que surge para bater, né, o grande paladino contra o arianismo. E com isso, já estou chegando nas minhas finalizações, né, e uma frase de São Jerônimo que eu não cheguei a anotar, mas que ele fala de que nesse momento assim da divisão é surpreendente como a sequência dos fatos vão impelindo o cristão de um certo receio ainda da vivência da fé, porque tem a perseguição, tem a autorização e tem a divisão novamente, né? Os arianos e os cristãos, provavelmente ditos, os católicos, eu posso até afirmar assim, que posteriormente vai surgir, mas que São Jerônimo diz que o mundo foi dormir e acordou totalmente ariano, né? Ele tem as mudanças que se ocorrem na perseguição da igreja, desde internamente até começando externamente e agora internamente tendo essas perseguições para a vivência da fé. E como conclusão para isso daqui, eu queria trazer só essa questão do martírio, né? O martírio dos homens. A gente tem muito essa observação dos mártires daqueles primeiros séculos e observamos a disposição deles para esse martírio, né? A gente observa de que parece, né? E parece que é uma coisa linda ao nosso olhar, né? É uma coisa que traz em nós uma segurança até da nossa fé, né? Quando a gente está, por exemplo, se a gente tiver um dia amedrontado na nossa fé, e será que é, será que não é? Quando a gente olha para essa história e vê toda a história que a igreja tem, nos traz a certeza de que deram a vida por essa fé, né? Doaram a vida por inteiro. E esse doar a vida não era um mero masoquismo ou algo assim, né? Eles permitiam se ferir para que o Cristo não fosse ferido. Então, para fechar esse início, essa breve meio que introdução da história da igreja, né, os pouquíssimos ali de uma história de 2000 anos, o que eu venho trazer para a gente hoje, para a gente refletir assim, sobre isso tudo, é de que a mesma disposição que aqueles que tiveram para o martírio, nós também podemos ter hoje, né? Há um martírio para cada um ser realizado nos dias de hoje. Há uma disposição para esse martírio e essa disposição ela se perde muitas vezes porque nós acreditamos que o martírio é o nosso sofrimento. Nós tiramos o olhar de que é evitar o sofrimento de Cristo. E esse evitar o sofrimento de Cristo é evitar nas minhas ações e evitar naqueles que machucam Cristo. Então, sim, a luta que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, futuramente, as lutas contra as heresias, elas eram uma luta para que não machucassem Cristo. A luta também para que eu não cause a idolatria, era para que eu não machucasse o Cristo. A disposição, ou seja, a posição que o cristão se coloca diante de uma realidade de perseguição é de que quem eu vou proteger? Aquele que está sendo perseguido não sou eu. É o Cristo. Na queda de São Paulo, a gente vê lá claramente de que o próprio Cristo, porque me persegues. Então, nesse conhecimento dos mártires, que nós busquemos o conhecimento do nosso martírio. O conhecimento de uma busca para saber, naqueles mártires ali,
eles defendiam tanto o quê? Né? Eles defendiam Cristo, um Cristo de não ser ferido. Então, nesses mártires de hoje em dia, nesses martírios que nós precisamos buscar hoje em dia, que não é um martírio, volto a dizer, masoquismo, né? Mas um martírio onde é esperado de nós uma defesa do Cristo. A igreja espera uma defesa do Cristo. Por mais que a gente esteja muitas vezes na omissão e no amedrontamento de uma defesa mais firme, saibamos que teve gente que deu a vida para essa defesa mais firme. Então, se nós tivermos a coragem, que Deus nos dê a graça, né? Antes de tudo, que Deus nos dê a graça, de permitir que vivamos essa nossa fé por inteiro, assim como os mártires viveram. Essa disposição de perceber tudo que está acontecendo ao redor e identificar o que é que fere ao Cristo. Se isso fere ao Cristo, eu vou combater. Seja em mim, seja no outro, seja onde for. O combate nosso, como São Paulo diz, não é contra as pessoas, não é contra o irmão que é contrário à minha fé. Não, é contra potestades, né? Contra potestades, é contra algo que está muito além daquela pessoa. Então, a defesa também tem que ser da mesma forma. Se a minha luta é contra algo que está muito além daquela pessoa, a defesa tem que ser muito além da pessoa que eu sou. Então, que Deus nos conceda a graça, sabemos bem viver a nossa fé e fortalecidos, defendê-la até o último dia, se Ele assim nos permitir. Amém. Thank you.